Tuvimos agora o primeiro congresso mundial de los creyentes. Constantino agora ele reuniu todos os líderes da igreja de todo o mundo. Antes, líderes que só se conheciam através de cartas, não se conheciam personalmente, e agora financiado por el império. Então, os líderes de todo o mundo se reuniu neste momento para chegar a uma solução. Quem estão certos? Os católicos crendo na Trindade, crendo que Jesus é o próprio Deus, ou os arianos, crendo que um é o Deus, outro é Jesus, que Jesus não é Deus, Jesus é apenas uma criatura, que lá superior de todas, que criou tudo. Então, essa foi a discussão principal, además de outros pontos que foi traído no primeiro Congresso Mundial de los Creyentes, aonde nós tivemos aí o Concílio de Niceia. Agora, no Concílio de Niceia, nós vamos ter o segundo credo. E foi um evento que marcou a história do cristianismo, um evento real. Há documentos, historiadores que comprovam a existência e a validez deste evento. Qual foi o resultado deste concílio? Discutiram, hablaram e chegaram à conclusão. Todos os católicos creyentes chegaram à conclusão: o arianismo é uma herejia. O arianismo sim é uma herejia. Então foi determinado nesse concílio que Jesus sim é o próprio Deus. A divindade de Jesus não pode ser tocada. O arianismo esteve aí representado por este hombrecito aí abaixo. Ele foi considerado a herejia. E Constantino determinou neste concílio que agora todos os arianos deveriam aceitar a ideia da Trindade, a ideia de que Jesus era divino, Jesus era o próprio Deus, e não mais defender a ideia de que Jesus era apenas uma criatura. Então, neste momento, nós temos aí os arianos vencidos. Temos aí a formação dele credo, que foi uma resposta a los arianos. O credo foi formado, o segundo credo foi formado neste momento, porque se houve espaço para se ter outra herejia de tamanha magnitude, então quer dizer que o primeiro credo tinha algumas aperturas que não fijava bem a crença de los cristianos. O credo de Niceia, del eu creio, vamos ver que a igreja cristiana determinou que era ele creio. Ponga bastante atenção, que é muito interessante. Repito, o credo não é uma oração católica, não é um rezo, não é algo para quedar repetindo-se. O credo é apenas uma afirmação de lo que os cristianos creiam nesta época. E na verdade é o que creemos também, pero você vai entender o que é o credo. Vamos ler juntos, por favor. Credo Niceno, ano 325. Creemos em um solo Deus, Padre Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um solo Senhor Jesucristo, Ele Hijo de Deus, unigênito, nascido dele Padre, es decir, de la substância dele Padre, não criado, de la substância, Hijo, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, engendrado, não criado, de la mesma natureza que ele Padre, engendrado, não criado, não é criatura. Você vê que é um ataque diretamente ao arianismo, de la mesma natureza que ele Padre, por quem todo foi hecho, tanto lo que há en el cielo como en la tierra, porque por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al terceiro dia, y subió a los cielos, vendrá a juzgar a vivos e vendrá a juzgar a muertos, e em el Espírito Santo, e a los que dizem, hubo um tempo em que não existiu, e antes de ser engendrado não existiu, e foi hecho de la nada ou de outra hipóstasis ou natureza, pretendendo que el Hijo de Deus é criado e sujeito de cambio e alteração, a estos, a Igreja Católica anatematiza a todos estes que querem dizer que Jesus é uma criatura, que querem dizer que ele foi criado, que ele não existia, que ele foi criado depois de um tempo. Essa é a Igreja Católica, que a Igreja Católica neste momento não é a mesma de hoje, é apenas a união das igrejas cristianas, elas não anatematizam, ok? Então, este foi ele credo niceno dito, determinado em 325, para acabar de vez com essa discussão entre os católicos e os arianos. Os católicos venceram. Pero houve algo muito interessante. Depois do concílio de Niceia,
os católicos venceram, Constantino terminou. Um grupo de arianos foi hasta Constantino e disse: Constantino, você não entendeu muito bem a ideia do arianismo. O arianismo não é bem isso que você está pensando, que os católicos estão pensando. E começou a falar. Os arianismos que agora foram derrotados nos argumentos, eles começaram agora a argumentar com Constantino. E o que aconteceu? Constantino aceitou ele argumento dos arianos. E agora, em um concílio, uma reunião que os católicos haviam ganado, que a Trinidade, que a divindade de Jesus havia ganado, então, Constantino cambia tudo e dá a vitória para os arianos, ok? E não só por isso, mas você tem que entender que o arianismo, ele agradava a maior parte da população. O arianismo, ele aceitava que Deus era um Deus, Jesus era outro Deus, não muito diferente de las crenças romanas. Esta foto, por exemplo, são de los deuses romanos que se creem na época. Então, os cristianos eram apenas 10% da população. Então foi uma jogada política, porque você imagina Constantino pensando, caramba, eu tenho que provocar uma união em todo o império. Se eu defendo os cristianos, que são os mais fortes, neste momento, os mais unidos, porque o cristianismo sempre foi unido, então se eu defendo os cristianos, eu terei dificuldade, porque eu vou ter que converter todos os 90% restantes. E como é que vai convencer a los romanos que não estão acostumados com a ideia de um solo Deus, dele monoteísmo? Como que vai convencer a todos os outros romanos de que existe um Deus dividido em três? Como é esta coisa de Trinidade? Como é um Deus em três pessoas? Então, era mais ventaja para Constantino politicamente aceitar o arianismo. E aí já percebemos que Constantino nunca se converteu de hecho. Ele sempre julgou apenas por ele poder. E por isso creio que diversas vezes ele foi inspirado por el diabo para perverter, corromper a fé cristiana. Então ele deu a vitória para os arianos. Ele deu a vitória para os arianos. E creemos que ele próprio Constantino era um ariano. Se acorda que falamos que por mais que sua madre era cristiana, Helena de Constantinopla, ele foi criado para ser governador. Então ele foi criado com os deuses romanos. Ele foi criado com a cultura romana. Então, quando ele se envolve um ariano, significa dizer, eu creio em Jesus como um Deus mais. Eu creio em Jesus como uma criatura mais, assim como eu creio em qualquer outro Deus. E isso não serve. O cristianismo tem que ser puro. E daí sacamos um grande aprendizagem. Não podemos aceitar, cambiar o evangelho, não podemos cambiar o cristianismo para agradar a todos. O que Constantino queria ser era cambiar o cristianismo para agradar a todos. Ele queria solidificar seu poder, ele queria unificar seu poder e para isso ele queria mesclar o cristianismo com as outras religiões. E não foi uma boa ideia. Então aí temos Constantino, ele ponendo como errado a Igreja Católica e então incluso expulsou alguns líderes católicos e o arianismo ganha. Pero não bastou a decisão do governo, e é isso que você tem que entender. O império, o governador deu a vitória para os arianos. Sin embargo, a Igreja Católica, os cristianos puros, os cristianos verdadeiros, não aceitaram. Eles não baixaram a cabeça para a decisão do império. Eles seguiram defendendo a divindade de Jesus. Ou seja, a fé cristiana não tem negociação. A fé cristiana não há meios términos. É o que falamos outro dia. Hoje dia as igrejas estão ponendo-se cômodas para os jovens e deixam de falar a verdade. E isso não é o verdadeiro evangelho. Esse não é o verdadeiro cristianismo. Então os cristianos seguiram, aunque alguns líderes foram exilados, foram expulsados, eles seguiram lutando e defendendo o cristianismo puro. E então o império seguiu dividido e isso foi debilitando o império cada vez mais, ok? Então temos Constantino agora como o imperador ariano, ok? E o que foi considerado herejia por todos os líderes, agora era a religião que seguia aí dominando o império. Constantino era um ariano, defendia o arianismo. O arianismo era mais fácil de defender que o cristianismo, era mais fácil de levar o arianismo para todos. Incluso Constantino, ele tentou levar o arianismo para todos. O cristianismo que não tinha a divindade de Jesus,
Ele, em um determinado momento, ele ha hecho todo o exército mencionar alguns términos em latim de la fé cristiana arianista, ok? E não dava certo, nada queria convertir-se, ou seja, ele não estava conseguindo enganar a todos desta maneira. E Constantino também era alguém perturbado. Constantino era alguém que muitas das vezes usava de seu poder para danhar as demais pessoas. Para você ter uma ideia, ele mandou matar um próprio filho, ele mandou matar uma esposa, ele mandou matar também, se não me equivoco, a um cunhado. Então você observa que ele era uma pessoa que seguramente de Deus nunca nasceu. E como mencionamos lá outra vez, Constantino nem sequer se bautizou nas águas. Ou seja, algo tão primordial, tão necessário para um cristiano, ele não o ha hecho. E sem bautizar-se nas águas, sem cumprir isso que é tão importante para os cristianos, ele se declarou obispo de los obispos, ok? Na verdade, Constantino apenas se bautizou cerca de sua morte, e aún por um cristiano arriano. Não foi um cristiano puro, foi um cristiano arriano, que não confiava na divindade de Jesus. Está bem? Aí está o momento de seu bautismo, ok? E a história ela vai depois confirmar que Constantino errou. Ele errou, porque essa decisão dele destruiu todo o império e mais uma vez provou que o cristianismo é o cristianismo puro. Deus mais uma vez protegeu sua igreja. Quando hablo de proteger sua igreja, não estou dizendo que Deus protegeu de ser muertos, de ser perseguidos, não. Deus protegeu a fé pura. Deus protegeu a verdade. Está bem? Então, aí temos, ok? Foi bautizado aí, como hablamos, só no fim de sua vida e por um arriano. Não foi por um cristiano. Ele fim de Constantino, ele foi mais um político que de hecho um cristiano. Ele usou muito mais de estratégias para conseguir poder que de hecho tentar ajudar a igreja. Ele mesclou todo na verdade. Ele mesclou todo e não foi bueno. Essa inspiração seguramente não vino de Deus. Ah, pastor, pero a perseguição diminuiu, muita gente não morreu, gente. O cristianismo perseguido era muito mais puro e muito mais coerente com a verdade, com a palavra, que o cristianismo do império, que teve que aceitar várias coisas só para agradar ao imperador e os ricos. Estão entendendo? É isso que temos que ter em mente. Ok, Constantino ha muerto e agora temos Teodósio. Teodósio assume o poder do Império Romano como imperador. E passando 2 anos que ele assumiu em 379, e no ano 381, Teodósio, ele falou, eu tenho que acabar com essa confusão, basta de católicos e basta de arianos, eu tenho que pôr um fim nisso, porque isso está debilitando o Império, isso está amarrando o Império, e temos que avançar. Então ele convocou o segundo encontro de los creyentes, o Concílio de Constantinopla, ok? E de uma vez por todas ele pôs um ponto final na discussão entre arianos e entre los católicos. Ele pôs um ponto final e desta vez os católicos saíram vencendo. A divindade de Jesus foi protegida. A divindade de Jesus, como o próprio Deus, foi dada. E então, agora sim, os arianos perderam e tinham que ou aceitar a ideia do catolicismo correto, puro, do cristianismo puro, ou então eles deveriam ser expulsados do império. Está bem? Agora você habla assim, pastor, pero isso aí que Teodósio ha hecho, ele ha hecho porque Teodósio era cristiano, Teodósio foi revelado, Teodósio tinha a direção de Deus? Não. Foi uma jogada política também. O império estava debilitado e ele precisava de poder. Ele precisava solucionar o problema. Então ele ha visto, eu tenho de uma vez por todas terminar esta divisão. Então foi uma jogada política. Dá a vitória a los cristianos neste momento. Houve uma alteração, umas alterações pequenas, ele credo, pero não há tanta diferença, não vamos mencionar agora, ok? Então agora ele determinou, através do edicto de Tessalônica, então Teodósio determinou que o cristianismo se vuelve agora a religião oficial. Presta atenção, antes o cristianismo era a religião do imperador, e uma das principais, mas não era a oficial. Agora sim, o cristianismo ele se vuelve a religião oficial do Império Romano. Agora, de uma vez por todas, foi declarado, o cristianismo era religião. E o que significa isso, pastor? Significa que agora iba a se usar o dinheiro, as riquezas para hacer teologia, para levar o cristianismo, iba a usar a influência do império para ser cristianismo, para evangelizar, e iba a usar a espada.
Era um intento desesperado de ele conseguir assumir ele poder, ok? El edicto de Tessalônica foi o que determinou que o cristianismo é a religião oficial, ok? Agora todos deveriam convertir-se ao cristianismo. Ou se você converte, ou você é um exilado. E por que ele ha hecho toda essa desesperação? Repito, estava muito fragmentado. O Império Romano estava muito fragmentado e estava tendo muitos ataques por meio dos bárbaros, por meio de todos os lados. Se acorda dos donatistas allá abaixo? Os donatistas atacando por um lado, atacando por outro, e o império estava fragilizado. E ele precisava de alguma maneira assumir o poder. Ele vuelve a dividir o império em ocidental e oriental para tentar recuperar. Pero daqui a pouco vamos falar sobre isso, ok? Nesse meio tempo, não pense você que simplesmente as coisas aconteceram por ele governo ou por ele império. Tu vimos grandes homens de Deus, grandes homens que defenderam o cristianismo, homens que não romperam com a igreja, dando a espalda como os monges e disseram: aquela igreja por aí está toda corrompida e vai viver minha vida no deserto. Não, homens que quedaram e disseram: eu vou lutar por um cristianismo puro. Homens que não vamos mencionar aqui todos os detalhes, pero só para que você tenha alguns nomes em mente. Temos, por exemplo, Atanásio de Alejandria. Se acorda de ele? Foi um dos grandes líderes que neste momento lutou contra o arianismo. Em um determinado momento ele disse: se o arianismo é lo correto, então temos dois grandes problemas. Se o arianismo é a religião correta, temos dois grandes problemas. O primeiro problema é que se Jesus é uma criatura e não é Deus, então ele não pode nos redimir de nossos pecados. Estamos condenados. E outra, se Jesus não é Deus, nós estamos adorando a Jesus, logo a igreja é culpável de idolatria. Então, ele foi uma figura muito forte neste momento na luta contra o arianismo. Temos também aí Ambrósio de Milão. Ambrósio de Milão foi outro que lutou contra o arianismo, que lutou contra o império, toda esta influência do império em tentar destruir a fé cristiana pura. E em um determinado momento, ele falou uma frase muito forte que eu quero mencionar com vocês. Ele ha dicho: se me exiges a mi persona, estou listo para someter-me. Llévame à prisão ou à la muerte, não resistirei, pero nunca traicionaré a la iglesia de Cristo. Não invocaré la gente que me socorre, moriré al pé del altar em lugar de abandoná-lo. El tumulto de la gente não alentaré, pero solo Deus pode aplacar-lo. Ele não estava preocupado com sua própria vida, ele estava preocupado em defender a fé pura, o cristianismo puro. E é o que nós temos que fazer, ok? Temos também aí neste momento Juan Crisóstomo, que também foi um grande líder neste momento e ele lutou com toda esta influência da élite, todo esse intento de agradar a los ricos. Ele lutou contra isso para que o cristianismo se mantenha um cristianismo humilde, puro. Temos também Eusébio Jerônimo, não? Hierônimo, que é ele quem traduziu a Bíblia del grego para o latim. Acuérdese que ao princípio, o grego era a língua principal, por isso a Septuaginta que explicamos para vocês traduziu a Bíblia dele hebreu para o grego. Agora não, agora nós temos Eusébio de Jerônimo que traduz a Bíblia para o latim. Isso foi fantástico. Ele era um homem de Deus. Quando ele traduziu, isso questão de dizer, estes livros aqui são apócrifos, os livros que a Igreja Católica tem a mais, esses livros que não são revelados, ele ha dito que não são livros revelados, ele deixou lá a observação, só que no tempo eles ignoraram esta observação e a Igreja Católica aceitou estes livros que não são inspirados por Deus como livros verdadeiros. Um grande erro. E foi um grande homem também que neste momento ajudou a igreja. Temos Agostinho de Hipona, que a princípio era um filósofo, que era alguém que não era convertido e depois se converteu e lutou muito também para defender a igreja. Agora, vamos idolatrá-los? Vamos dizer que só não foram perfeitos? Vamos também pô-los como ao mesmo nível que os apóstolos? Claro que não. Foram homens que defenderam o evangelho, que lutaram pela pureza do evangelho, mas também foram homens que erraram. Foram homens que também não tiveram 100%
de acierto. Então, foram homens que lutaram por el evangelho, por a pureza, mas não foram homens perfeitos e não devem ter esta mirada de perfeição. Temos que agarrar apenas o que foi bueno, o correto que eles fizeram, mas o que foram malo temos que despreciar, ok? Então, o império estava bem fragilizado e agora Teodósio divide entre o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. É importante você entender esta parte porque vai lhe ajudar muito mais adelante. O Ocidental é o império que cai primeiro, onde está Roma, é o primeiro império a cair. E caiu por quê? Porque imagínate, havia muitos bárbaros. Quando falamos bárbaros, eram cristianos, eram homens que não eram do império. Todos que não eram do império eram homens bárbaros, eram considerados homens bárbaros, todos que não eram do império, e estavam atacando por um lado, por outro lado, por el sul, por el norte, allá, e isso ia fragilizando muito mais. E então, muitos dos cristianos estavam involucrados nisso. Se acorda que falamos dos donatistas? Eles estavam involucrados também neste avanço, não? E no ano 410, fizeram uma invasão em Roma e saquearam Roma. Roma caiu no ano 410 depois de Cristo. Agora entenda, Roma não era mais a capital. Constantino havia mudado para Constantinopla, seu próprio nome. A capital era em Constantinopla. E a cidade de Roma, neste momento, caiu em las manos dos bárbaros. E os bárbaros foram os que formaram os pueblos, não? Lo que futuramente, claro, depois de muita coisa aconteceu, foram formando os países. Pero aí, neste momento, Roma caiu, foi destruído por los bárbaros. Está bem? A invasão Roma. Está bem? Aí foi o princípio do fim do Império Romano. Ele grande Império Romano que durante mais ou menos mais de 500 anos estuvo sobre o liderazgo do mundo, começa a cair, a sucumbir, e principalmente por causa desta fragilidade, dessa divisão do império. Está bem? Os bárbaros agora começaram a avançar, a tomar partes, a cuidar a dominar várias partes, não? E tivemos essas invasões. Só para que você tenha uma ideia, aí temos esse mapita. Toda esta parte de amarillo foi aonde os bárbaros tomaram. Se acorda do Império Romano Ocidental Oriental? Mira para você ver como eles avançaram. Todas as flechitas verdes é o avanço de los bárbaros. Eles invadiram vários lugares até tomar Roma. Cartago, Roma, Ravenna, que eram grandes cidades importantes. Acorda-se que já em Cartago, os donatistas já estavam lutando há muito tempo. Ok? Então, meio que o império teve que recuar a la parte oriental, aonde estava já Constantinopla. Aí você pode ver a capital de Constantinopla. Então, em meio a tanto caos, em meio a tantas guerras, em meio a tanta fragilidade, o império estava caindo-se, tudo estava desmoronando, tudo estava muito difícil. E então foi onde apareceu brechas no poder, brechas no governo. E o único que conseguia manter, então, o povo unido, a única coisa que conseguia manter a gente firme era a fé cristiana. O cristianismo aproveitou esta brecha. E foi aonde o cristianismo começou a chamar a atenção, porque o cristianismo conseguia manter a paz, conseguia manter o controle, a ordem. Se acorda, os cristianos unidos, eles conseguem ser fortes, mas esta brecha também foi um grande problema para nós. Esta brecha foi aonde deu início a lo que chamamos de papado. E neste momento foi o que nasceu o papado. Papa significa nada mais, nada menos que padre. Sin embargo, el papado como se conoce hoy, aonde el líder de la Iglesia Católica, ele é conhecido como sustituto del próprio Senhor Jesus, começou neste momento. Aonde lo que ele manda, lo que ele habla é lei, lo que ele habla é ordem, começou aí. Todos os problemas graves da Igreja começou neste momento. E nessas brechas de poder, onde ele papado aproveitou para assumir o poder, assumir este controle. O obispo de Roma assume o poder e a coisa queda feia. Está bem? Pastor, você pode dizer, pero os cristianos agora são unidos e tal. Pero, gente, agora os homens são falhos. Os homens são falhos. E neste momento foi aonde que começou a quitar o poder da palavra, da Bíblia e depositar em um homem.
Começou a quitar o poder de Jesus, de Deus, do Espírito Santo guiando a igreja e começou a depositar este poder em um homem, que era o Papa. Então, tudo o que o Papa decidia era hecho e era tomado como uma ordem divina. Lo que o Papa hablava tinha tanto poder quanto as escrituras sagradas. Aí começou a ruína. Aí nasceu, de hecho, o papado como você conhece hoje. O liderazgo da Igreja Católica de hoje começou aí, neste momento. Ok? Roma estava completamente destruída, caída. Estava completamente destroçada. E o papado era o único que conseguiu manter o poder. A gente respeitava o Papa, respeitava a fé, respeitava os cristianos. E isso conseguiu manter uma falsa paz. Lo que chamou a atenção da gente para o Papa. O Papa agora era praticamente a voz do próprio Deus. Tinha tanto poder sua palavra quanto a própria Bíblia. Foi a ruína do cristianismo. Ok? Foi a ruína do cristianismo. Aí você tem algumas fotos para ilustrar isso. Ele tinha autoridades demasiado. E o primeiro papa que temos na história se chama Leão I. E ele reinou, podemos dizer assim, ele teve o papado de lá em 400 a 461. E ele teve aí este reinado aí em meio a este caos, tomando todo o poder, ok? Tomando o controle da situação. Está bem tomando o controle da situação. Ele conseguiu manter a paz em meio a tantos conflitos, isso chamou muito a atenção. Ele acabou recebendo muito poder. Ele era visto como uma pessoa divina, mais allá de um homem, uma pessoa divina, o que não é o melhor, não é o correto. Todos somos humanos, independente de quem seja. Pero esse dar essa autoridade divina para ele foi um grande problema neste momento, ok? Então aí você tem ilustrações lo que significou considerar o Papa como o próprio Jesus, o próprio substituto de Jesus na terra, lo que ele falava era a lei. Isso não é o correto. Aí, isso abriu espaço para o momento mais sombrio da história. A hora com o papado, nós outros começamos a entrar na parte mais triste da história do cristianismo, mais triste que as perseguições, mais triste que as mortes, mais triste de que ver todos nossos hermanos cristianos do passado morrendo em la cueva de leones, morrendo em las cruzes, morrendo queimados. A parte mais triste começa agora, no momento em que o papado, com todo este poder, começa a provocar as inquisições, começa a provocar as cruzadas. Foi um momento de terror, foi um momento terrível, aonde o cristianismo assumiu a parte mais feia, contrário de tudo que Cristo nos ensinou, contrário de tudo o que nós outros teníamos. A hora eles torturavam, eles matavam, a hora eles destruíam famílias, matavam ninhos, mulheres, a causa do evangelho. Isso nunca foi o desejo de Jesus. Por isso entramos no período das tinieblas. Na Idade Média, o período das tinieblas. Temos aí também a criação das indulgências, começar a vender o cielo, começar a vender parte do cielo, começar a vender o perdão de los pecados, começar a criar doutrinas a causa da plata. Foi a parte mais sombria e terrível de nossa história do cristianismo. Homens, mulheres, ninhos, que eram puros, que eram cristianos puros, só porque não aceitavam este governo do papado, eles eram queimados vivos, eram destruídos, eram caçados como animais. É o que conhecemos como a era de las tinieblas.